Oi galera, tudo bem? Bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse desenho aqui. Vocês podem ver que eu tô com um rascunho ainda. Professora, como é que eu sei que é um rascunho? Tá vendo que ainda tem as marquinhas do lápis aqui? E eu deixei justamente para vocês verem como é que ele acaba ficando quando ele ainda não está totalmente pronto. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês a fazerem este desenho aqui e depois nós vamos para a coloração. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, espero que todos tenham paciência, as partes que eu puder adiantar eu vou adiantar. E vamos lá para este vídeo, tudo bem? Seguinte, galera, pode ser que algumas coisas fiquem um pouquinho fora de contexto porque eu tô atrás do tripé. Vamos lá, galera, qualquer coisa vocês me perdoem porque vai ficar um pouquinho diferente, um pouquinho difícil, mas vamos lá. Vou pegar esse rascunho aqui. Estão vendo que ele tem essa parte aqui esférica no centro? Parece que está essa parte fixada aqui na parede. Então, estão vendo como é bem rascunho mesmo? Tá tudo bem tortinho, então não precisa ter medo de fazer rascunho, certo? Mesmo ali nas partezinhas. Então, nós vamos começar pela parte que está na parede e depois pelo círculo. Então, vamos lá. Vou tirar essas coisas pra lá, pra eu ter mais espaço. Então, vamos lá. Mais ou menos no centro da minha folha, quase no cantinho, eu vou fazer uma figura geométrica que tenha mais ou menos este design. Estão vendo? Não precisa se importar com a proporção por enquanto, que depois a gente vai corrigindo aos poucos. Façam tudo bem leve. Aqui eu tô usando um lápis 6B, dá pra vocês verem? Tá bem apagadinho, mas é um lápis 6B que tá na lista de vocês também. Mas aqui eu tenho a minha lapiseira normal e o grafite é HB sem problemas. Podem usar o que vocês têm aí. Agora que eu fiz essa primeira parte, eu vou para o meu círculo. Então, tenta sempre fixar, move a mão enquanto você está fazendo o seu círculo. Tenta fazer mais ou menos do meio da sua figura para baixo, tudo bem? Tá vendo que eu tô fazendo sempre bem clarinho? É porque o 6B mancha muito. Então, lembra de deixar a mão bem leve. E aí, você vem e faz a sua circunferência. Professora, o meu tá muito torto. Posso usar um compasso? Pode usar um compasso, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo como é que fez? Ficou redondinha, certo? Algumas partes que você acha, não tá tão redondinho, vai lá e dá aquela arredondada para você entender quais são as partes que vão mais satisfazer o seu desejo, né, do redondinho. Então, vamos lá. Estou com o meu redondinho e agora o que nós vamos fazer? Eu vou separar essa circunferência no meio. Eu tô fazendo mais ou menos, tá, galera? Porque o tripé, lembrando que o tripé tá na minha frente, então eu não consigo ver direito. E aí eu vou separar um pouquinho para um lado, coisa de um dedinho de diferença, tá vendo? Ó, é basicamente o meu dedinho. E um dedinho também para o outro lado. Não tem problema riscar bastante, é um esboço, nós sabemos, não é mesmo? Então não tenham medo de riscar, porque isso daqui tudo depois a gente apaga, certo? Vamos lá. Antes da gente fazer a ligação que vem daqui para cá, a gente vai cuidar da nossa luminária primeiro, tá bom? Então a gente vai fazer ela e depois a gente vai cuidar da ligação dela para a parede, tudo bem? Então vamos lá. Aí agora a gente vai fazer a parte reta aqui em cima e a parte reta aqui embaixo. Percebeu que ela vai de encontro à minha linha do círculo? Então, pois é bem importante isso. Por quê? Porque a gente vai fazer o encaixe de cima e o encaixe de baixo. Justamente como a gente tem esses encaixes aqui, certo? Então, vamos lá.
Agora vamos fazer a parte de cima, que vai vir até a parte daqui, e a parte do outro lado que vai vir até aqui. Então, aí encostou na borda das nossas voltinhas. Ai, professora, tá torto. Tudo bem, o importante é você colocar os rascunhos no lugar e depois a gente deixa tudo retinho, certo? Ó, que nem o meu tá caindo um pouquinho aqui, então eu vou lá, vou dar uma acertadinha, se precisar, eu posso deixar isso pra fazer depois também, não tem problema. Aí agora nós vamos subir mais ou menos meio centímetro pra cima. Professora, mas eu não sei o que é meio centímetro no olho. Pode pegar a régua e medir meio centímetro pra cima. Medido os meios centímetros, eu vou fazer a ligação dessas partes. Certo, galera? Agora nós vamos subir mais um dedinho, tá vendo? Você pode subir mais, você pode subir menos. Isso daqui, quando você aprende a forma básica do que você quer, você pode modificar do jeito que você quiser, tudo bem? Mas lembrando que se você subiu de um determinado tamanho aqui, você tem que subir de determinado tamanho os outros locais. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho 1,5 cm, aqui eu também vou ter que ter 1,5 cm. E lembrando que aqui está caindo, então aqui também vai ter uma caída, certo? Então não tentem deixar tudo reto aqui, senão não vai dar certo. Tem que acompanhar o fluxo da imagem. Você pode usar igual eu tô fazendo aqui, usando o lápis para medir, tudo bem? Aí lembrando também, galera, que aqui a parte de cima ela vai afunilando. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer mais ou menos isso, ela vai afunilar. Então aqui já é um espaço mais curto, não é 100% retinho com a parte de baixo, tá bom? Pode fazer retinho? Pode, mas lembrando que você vai ter que afunilar ela aqui em cima. E para ela não afunilar de repente, é legal vocês irem fazendo isso aos poucos. Então lembra de que se ficou no lugarzinho, você dá uma achatadinha, você tenta deixar os dois ladinhos iguais, tenta dar uma diferencinha. E depois nós vamos subir um saindo, meio centímetro também saindo. Por quê? Porque a gente vai fazer a parte de baixo do nosso chapeuzinho do abajur, que vai ser esse daqui, ó, da nossa luminária. Então dá pra ver aqui, essa partezinha aqui. Vamos lá agora ligar essas partes. Pronto, aqui nós já temos a nossa parte que tá encostada no abajur, a do meio e a de cima. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma abóboda, então é basicamente um semicírculo aqui em cima. E aí esse semicírculo pode ter o tamanho que vocês quiserem, mais alto, mais baixo, tá vendo? E essas partes aqui vão se ligar assim, para dar a continuidade do design, certo? E aí vem um topinho, que depois a gente dá uma refinada nele como vocês também quiserem, e um cilindro. E aí vocês podem subir o tamanho que vocês também acharem que fique legal. Não é uma regra que vocês precisam seguir à risca, tudo bem? O importante é o modelo do que vocês estão fazendo.
Então, vamos lá. O meu ainda tá tortinho, lembra, né? Depois a gente refina, depois a gente modifica tudo na hora que for passar o lápis para fazer as correções. E agora vamos para a parte de baixo. A parte de baixo é um pouco mais complicada, mas vamos partir também dessas linhas retas, certo? Então, vamos lá. Só que a parte de baixo agora a gente vai descer esse daqui. Então, o que a gente precisa para que a luminária ainda encoste no nosso redondinho? A gente vai precisar subir um pouquinho essa linha central, tá? Então, sobe um pouquinho ela. E aí, desce até o redondinho da sua circunferência e depois desce o outro lado até o redondinho da sua circunferência, até a linha dela. Tá vendo? E depois a gente vai refinando, ficou torto, a gente volta, a gente corrige, não tem problema. Desceu meio centímetro também e vamos fazer tudo que nós fizemos em cima. Desceu meio centímetro, a gente desce meio centímetro. Vou apagar essa linha aqui pra gente não se confundir, tá? Podem apagar essa linha aí também. Aí agora a gente vai descer e descer. Professora, como é que eu vou saber onde descer? Tá vendo essas linhas aqui do centro? Você vai usar geralmente elas aqui para descer o tamanho que você precisa. Do mesmo jeito que elas que vão marcar a hora que dos lados vai mudar de sentido. Por exemplo, aqui já começou a descer, do mesmo jeito que aqui já começou a descer. Aqui também já começou a descer, do mesmo jeito que aqui começou a descer. Então, os sentidos vão ser margeados pela linha central, certo? Então, vamos continuar. E aí, a gente desceu aqui mais um espacinho e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, só que um pouquinho menor. A gente agora vai diminuir mais o espaço, certo? Então, vamos lá. Agora a gente também vai diminuir um pouquinho mais, só que fazendo um redondinho para dentro. Meio centímetro também para quem quiser. Aí agora a gente vai fazer a abóboda, lembra? O nosso semicírculo aqui. E não tem importância se ele ficar um pouco tortinho também. A gente vai corrigir na hora de passar a caneta, porque não dá pra pintar do jeito que ele tá só do lápis, tá? Prontinho, temos a nossa abóboda feita. Temos o nosso semicírculo aqui feito. E aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos enfiar um quadradinho aqui dentro, tá vendo? Nos mesmos moldes aqui ainda, tá vendo, ó? Que vai se tornar a nossa parte de baixo. Tá vendo como ele já se torna meio que um encaixe de lâmpada? Fica bem legal. E aí, nós vamos colocar aqui mais uns detalhezinhos. E essa parte aqui que ficou atrás, que é mais redondinha, se vocês estão vendo, nós vamos encaixar um círculozinho bem aqui para descer os nossos últimos detalhes. Um cilindrozinho, uma bola e uma pontinha. Certo? Assim não dá pra ver muito nos detalhes, mas depois eu deixo pra vocês a caneta e vocês vão ver como é que fica. Mas é basicamente, vocês podem colocar o fundinho que mais agradar a vocês. Aqui, eu vou dar uma corrigidinha. E agora eu vou fazer os detalhes aqui ovais. Então, vamos lá.
outro lado também. Aí aqui vocês podem deixar mais estreito, vocês podem deixar mais arredondado, também vai do gosto de vocês, certo? Eu acho que eu vou deixar mais arredondadinho. Então eu vou pegar minha borrachinha e vou apagar toda essa parte e já volto. Agora que eu dei uma arredondadinha, vamos fazer a partezinha de dentro, que vai ser basicamente no mesmo molde. A gente vai pegar, vai dar uma arredondadinha aqui assim. E depois do outro lado a mesma coisa. Vamos dar uma arredondadinha. Assim. Certo? Esse é o rascunho básico da nossa lanterna. Agora vamos para a parte de colocar na parede. Tá vendo que aqui tem um centro, galera? Vocês vão usar esse centro para apoiar a parte que vem daqui até aqui. Então pode fazer a mão bem livre mesmo, para vocês sentirem qual é o caminho que o lápis vai percorrer, tá? Só não deixa ele vir reto, ó, faz a curva, faz de novo, passou, deixa ver qual é o caminho que o lápis vai percorrer. Embaixo, a mesma coisa. E aí, aqui nas laterais, você vai ver que ele tem como se fosse um pequeno encosto. Então, você pode puxar aqui para dar aquela tridimensionalidade legalzinha para ele, certo? Pode dar uma arredondada. Tá bom? E aí, vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo, ela faz uma voltinha, um caracol aqui. Então, vocês podem vir e fazer esse caracol aqui também com a mão bem levinha. Vem, faz de novo, vem e volta. Que é bem importante vocês deixarem ela bem orgânica. E aí, aqui vocês vão ver que... Ó, tá vendo? E aí, aqui vocês vão ver nesse desenho que ela faz essa volta aqui para encostar lá. Então, pode fazer ela bem tranquilo, sem medo. Ai, professora, eu achei que não ficou muito orgânico. Vai, passa de novo, porque é isso. Vocês vão deixando cada vez mais orgânico. Tá vendo? Ai, professora, eu achei que ficou muito fino. Vou dar uma engrossadinha, pode ir também, vai nesse mesmo esquema, deixa o braço bem leve e vai, tá vendo? Eu passei várias vezes, pode deixar esse daqui mais longe da parede, tá vendo? O meu ficou bem perto da parede, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui também para ajudar a fixar na parede. Preciso fazer isso? Não, você pode simplesmente voltar e dar uma diminuída, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou colocar como se fosse 2 pontos de fixação aqui na parede. Você pode fazer a mesma coisa ou você pode apagar, ou você pode deixar livre, não tem problema, isso daí fica a seu critério. Então agora nós já temos o nosso rascunho e o que nós vamos fazer com ele? Vamos passar uma caneta preta para reforçar os nossos traços e depois apagar todo esse rascunho, tá bom? Eu vou passar a caneta no meu desenho e já volto. Prontinho, galera, terminei de passar a caneta. Vocês viram que algumas partes estão mais trabalhadinhas que outras, por exemplo, eu coloquei uns detalhezinhos aqui. E depois, mais pra frente no lápis, eu coloco os outros detalhes, coloquei detalhes embaixo também. E eu vou deixar esse desenho disponível para vocês darem uma olhada lá no Schoolies enquanto vocês estão fazendo, tá? Na próxima aula a gente vai colorir ele. Por que a gente não vai colorir agora? Porque senão vai ficar a aula muito extensa.
Então eu vou deixar para colorir na próxima aula com vocês, tudo bem? Então não percam o desenho, vocês têm tempo aí de fazer e refazer quantas vezes vocês quiserem, de modificar, manda ele para mim, tá bom? Para eu dar uma olhadinha e a gente dá sequência na próxima aula, tudo bem? Então por hoje é só, galera, espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí do desenho. Mandem desenhos que vocês queiram fazer, assim, que eu tento encaixar aqui para vocês, pra gente tornar a nossa aula um pouco mais dinâmica, tá bom? Lembrando que já já a gente termina o módulo de pintura. Então é isso, galera, e tchau!